Existem formas de economizar em uma viagem que talvez nunca tenham te contado, mas hoje eu estou aqui para te contar tudo. E aí, viajante, o meu nome é Murilo Guerra e o meu objetivo hoje é te passar alguns truques e algumas coisas que eu sei em relação à economia de viagem, como que você pode economizar mais nas suas viagens. Então bora descobrir alguns truques de como economizar na passagem, como economizar na hospedagem, como encontrar lugares mais baratos para se ficar, como planejar a sua viagem, guardar dinheiro mês a mês até o dia da sua sonhada viagem. Então já deixa o seu like no vídeo e bora lá. O planejamento financeiro ele começa muito antes da viagem. E aí o meu objetivo aqui é te ensinar como que você vai planejar isso para você guardar mês a mês até a data da sua sonhada viagem. Para ajudar nisso, eu estou deixando aqui na descrição uma planilha, que é a mesma planilha que eu uso para fazer a estimativa de gastos das minhas viagens. Nessa parte, o mais importante é você anotar tudo que você prevê de gasto para sua viagem, né? Então, passagem de avião, hospedagem, alimentação. Eu considero tudo que pode ser um grande gasto durante a minha viagem, inclusive presentes, lembrancinhas, passeios como uma visita ao Museu do Louvre, que não é gratuita e você precisa pagar para entrar. Se você utilizar a planilha que eu deixei na descrição, você vai ter uma previsão de gastos por dia e no total dos gastos durante a sua viagem. Vamos começar pela hospedagem, né? A melhor forma de você economizar em hospedagem é você trabalhar para o lugar que você vai ficar, né? Como um voluntariado. E aí existe um site bem famoso, que é bem conhecido para quem já faz voluntariado, que é a Worldpackers. E para quem não conhece o site, ele é o mais utilizado ali para quem faz voluntariado, né? E a partir do site você consegue ter uma ideia de hostels, hotéis que precisam de pessoas para trabalho. E aí, em troca do trabalho que você vai exercer ali naquele local, né? Seja na recepção, seja como uma diarista, né? Na limpeza dos quartos, você troca esse trabalho voluntário pela hospedagem, às vezes até pela alimentação no local. A segunda forma, para quem não quer fazer voluntariado, é você procurando muito. É meio chato você ficar olhando em todas as plataformas, em Airbnb, em Hostelworld, na Booking, no Google, em várias outras plataformas, mas é a melhor forma de você enxugar os seus gastos. Eu sempre estabeleço o máximo que eu quero gastar, e aí a partir disso eu tenho ali, né, uma previsão do gasto total com hospedagem e eu tento me manter dentro daquele limite. A terceira dica para você economizar com hospedagem é você reservar apenas 1 ou 2 dias pela plataforma que você está acessando, e aí na recepção lá no lugar que você vai se hospedar, no hostel, né, você reserva o resto. É meio arriscado? Pode ser um pouco arriscado, porque se todos os quartos estiverem alugados, você pode ficar sem lugar para ficar. E aí você vai ter que procurar provavelmente algum outro hostel para ficar, né? Então, negociar direto ali com a recepção pode melhorar seus custos, né? Reduzir seus custos, na verdade. Normalmente ali fica em torno de 10 a 15% na redução do custo total. A quarta dica é você sempre reservar pelo app e não pelo site. Por quê? A maioria das plataformas, elas fazem algumas promoções que funcionam só no aplicativo, né? Então eles querem incentivar você a utilizar o aplicativo. Principalmente a Booking faz muito isso. Então quando você acessa o app deles, sempre tem uma promoção que é exclusiva só para o aplicativo, né? Você tem uma chance ali de economizar um pouco mais. Certo, podemos seguir para a alimentação. Esse tópico, normalmente, ele é negligenciado pela maioria dos viajantes, porque você fica ali tão focado na experiência da viagem, quanto você vai gastar com passagem de avião, quanto você vai gastar com hospedagens, que normalmente são os gastos mais altos, né? E aí você acaba se esquecendo que você vai ter que comer, que você vai ter que ter refeições ali durante o seu destino, né? Na Europa, por exemplo, a média de uma refeição nos países ali mais baratos é 15 euros, que daria cerca de 80 reais. Se você comer 2 vezes ao dia, você vai gastar cerca de 160 reais todos os dias se alimentando dessa forma, né? Então, a forma mais barata de você economizar com alimentação é cozinhando. Eu sei, a maioria acha meio chato ficar cozinhando durante as suas férias, né? Mas aqui a gente tá literalmente, né, listando formas de você economizar. Então, você vai ter que superar esse trauma, porque essa é a melhor forma de economizar com alimentação. Na hora de ir ao mercado, você pode focar em itens que estejam em promoção e que ofereçam ali o mínimo, pelo menos, de nutrientes suficiente para você manter uma vida saudável durante a sua viagem, né? Não vai viver a sua viagem toda comendo pão e tomando cerveja, porque isso não vai fazer bem para você. No, God! No meu caso, quando eu vou ao mercado, eu procuro coisas mais fáceis de serem feitas. Então eu foco em frutas, em massas, pela facilidade de preparo, em derivados de ovo, como omelete, crepioca. Na Inglaterra, quando eu estava no intercâmbio, eu tinha alguns amigos que eles tinham um plano onde eles dividiam o mercado, então eles compravam mais quantidade ou
ou pacotes maiores, né? E aí eles dividiam entre si e isso ficava mais econômico para todo mundo. Outra dica é você focar em restaurantes que são mais afastados do centro da cidade ou da parte mais histórica. Isso normalmente funciona para São Paulo, para Paris, para Londres, para Amsterdã. A maioria das cidades sempre tem aqueles bairros que são mais afastados, que também tem uma comida boa, que também tem restaurantes bons, mas como eles não são tão turísticos, eles são mais frequentados por moradores, eles são mais baratos, e aí você sempre vai encontrar self-services e restaurantes que são mais em conta. Uma forma de você encontrar esses restaurantes é olhar na TripAdvisor. Lá tem alguns filtros que você coloca o valor, né? Você coloca, na verdade, ali a quantidade de cifrões que você quer pagar, e aí ele te mostra restaurantes que se enquadram dentro da sua realidade. Agora vamos falar das épocas mais baratas para se viajar, né? Na realidade, não existe uma resposta. Mas, antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Eu sempre falo aqui, né, dou dicas sobre viagens, conto as minhas experiências de viagens e tento incentivar você a viajar mais, né? Então eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você deixar seu like no vídeo e, dito isso, bora voltar para as dicas. Existe um consenso que o começo e o fim do ano, né, e a metade do ano ali também, são os períodos mais caros para se viajar, porque a alta temporada, normalmente, ela coincide com as estações do verão e do inverno, né? O que, dependendo ali do hemisfério, seria o período de dezembro a fevereiro, e metade do ano entre junho e agosto. Você quase sempre vai encontrar passagens mais caras nesse período de viagem. Claro, dependendo do país que você está indo visitar, né? E qual é a estação do ano que é alta temporada naquele país, né? Alguns restaurantes também aumentam seus valores durante esses períodos, assim como hospedagens também aumentam seus valores nesses períodos e até as passagens de avião. Então, como economizar, né? Primeiro, tenha flexibilidade nas datas da sua viagem. Eu sei, isso não é possível para todo mundo. Algumas pessoas têm um período certo ali para viajar, mas o mais sensato é viajar nos períodos que são baixa temporada naquele país que você quer visitar, ou pelo menos na transição entre a alta e a baixa temporada. Vou dar um exemplo aqui sobre a diferença de valores, tá? Um quarto compartilhado nos dias 10 a 17 de junho em Paris dá uma média aí de uns R$ 2.700, tá? Agora, esse mesmo quarto nos dias 10 a 17 de março, né, dá uma média de R$ 1.990. Ou seja, mais de R$ 700 de diferença entre um período e outro. Se for em fevereiro, você vai pagar 1.544, ou seja, ainda mais barato do que em março. Outra forma de economizar e ainda assim não deixar de viajar, né, é visitar países onde o real vale mais do que a moeda local. Até pouco tempo, a Argentina era um desses destinos, né? Mas com um novo presidente, as pessoas têm relatado que as coisas subiram muito. Então, a inflação lá aumentou o valor da maioria das coisas. Então, restaurante, mercados, remédios, né? Tudo tem ficado muito próximo dos valores aqui do Brasil, às vezes até ultrapassando. Então, nesse caso, ainda é bom para visitar. A Argentina ainda é um destino, né, que atrai muitos brasileiros, mas não vá pensando que vai sobrar muito dinheiro em relação ao que as pessoas relatavam há alguns meses atrás. Além da Argentina, quase todos os países da América do Sul, né, tem um câmbio ali favorável para o real. No Uruguai, por exemplo, eu estive lá em 2023 e eu realmente senti que o real tem uma taxa de câmbio em Montevidéu, né, que é favorável, mas em Punta del Este as coisas estavam bem mais caras em relação ao real. Inclusive, lá é muito comum você encontrar as coisas no valor do dólar e não da moeda do Uruguai. África do Sul, Egito, Marrocos também tem um câmbio favorável para o real e são países extremamente lindos. Já na Europa é um pouco mais difícil de você encontrar países com um câmbio favorável, né? Mas no geral são os países como a Hungria, a República Tcheca, a Rússia, são países que têm ali um câmbio mais favorável para a nossa moeda. Já se o seu objetivo é visitar a Ásia, os países que normalmente têm um câmbio mais favorável são a Índia, Filipinas, Tailândia. Inclusive a Tailândia é um dos países que eu cito lá no meu vídeo sobre melhores países para se visitar no começo de 2024. Eu vou deixar o card aqui para você assistir depois desse vídeo e aí depois você me conta também o que você achou dessa lista. Tá, agora vamos falar de gastos supérfluos e aqui cada um vai ter ali a sua definição do que seria um gasto supérfluo,
Mas quando eu pesquisei isso no Google, ele fala algo que ultrapassa a necessidade. Se levarmos isso ao pé da letra, não precisaríamos gastar a maioria das coisas que a gente gasta numa viagem, né? Mas a realidade é muito diferente disso, todo mundo sabe, né? E aqui você sabe, nós sabemos que cada um tem as suas expectativas, tem gente que gosta de gastar com roupa, trazer lembrança, enfim, aqui o objetivo é fazer você refletir sobre isso. Por quê? Isso significa que tomar um café em frente à Torre Eiffel na minha primeira viagem a Paris é um gasto supérfluo? Talvez para alguns isso sim pode ser considerado um gasto supérfluo, mas para você está realizando o seu sonho de viajar a primeira vez para Paris. Nesse caso, eu priorizaria a experiência de viver o meu sonho do que economizar alguns euros. Levando isso em consideração, eu trouxe aqui algumas dicas de como economizar nas suas viagens e algumas dessas, inclusive, eu utilizo nas minhas viagens para eu não gastar fora da minha expectativa. Vamos começar evitando comer em áreas turísticas. Os restaurantes em áreas turísticas são sempre mais caros, né? Então, assim, é claro, vai ter um momento que você vai querer experimentar um restaurante turístico, um restaurante ali mais famoso na cidade, mas nos outros momentos, a dica seria você ir para restaurantes que são frequentados por moradores, porque normalmente eles são mais baratos. Isso une com uma outra dica que é comida de rua. Comida de rua normalmente é mais barata, mas nesse caso toma muito cuidado com a comida de rua que você tá ingerindo, tá? A próxima dica é utilize transporte público. Acho que isso é bem óbvio, que o transporte público vai ser sempre mais econômico do que você ficar andando de Uber de um lado pro outro na cidade. Também não compre souvenir nas áreas turísticas da cidade, né? Priorize comprar em bairros mais afastados. Normalmente você tem aqueles distritos que são mais longe do centro turístico e é onde você encontra as coisas mais baratas. Também opte por passeios gratuitos. Você encontra passeios gratuitos normalmente em várias plataformas pela internet. Em algum outro vídeo talvez eu traga uma relação para você sobre essas plataformas, mas os passeios gratuitos aí já te dá um fôlego em relação aos gastos. Nas compras de itens maiores, né, como roupas, bebidas, enfim, lembranças que você quer trazer para o Brasil, né, eu tenho uma regra de comprar no máximo 2 coisas maiores, assim, em cada destino que eu vou. Em muitos dos destinos que eu já visitei, eu não comprei nada para trazer para o Brasil, no máximo um chaveiro. Com essas dicas em mente, eu queria falar um pouco mais sobre como economizar com transporte. Porque tanto o transporte, né, de passagem aérea, né, quanto o transporte pela cidade em si, ele pode sair muito caro se você não se planejar. Primeiro ponto, se você quer economizar no transporte, é elimine os apps de transporte. Eu sei, deixa lá no seu celular por segurança, mas não utilize porque eles são sempre caros. Na maioria dos países que eu já visitei, eles são sempre um gasto supérfluo, eles são sempre um gasto muito acima da média. Como você pode contornar isso, né? Utilizando o transporte público, como eu disse, né? E o transporte alternativo. Em alguns países você encontra aquelas bikes, né, que você pode transitar pela cidade. Em Londres tem muito, em São Paulo também tem muito disso, Amsterdã também tem muita bike que você pode alugar. Sobre os voos, né, desconsiderando todo o resto, né, como sazonalidade, alta temporada e etc, a forma mais fácil ali de você economizar nos voos é viajando com uma bagagem de mão. Acho que isso já é unânime, né, porque despachar bagagem sempre é um custo de médio para alto. Então tente levar apenas o essencial, né? Para te ajudar, mais pra frente pretendo, né, fazer um vídeo ali falando mais sobre como eu organizo a minha mala, quais são os itens essenciais que eu planejo para uma viagem, né? Depois de todos esses anos que eu tenho viajado, eu já reuni ali alguns itens que são essenciais para mim, né? E aí eu preciso que você comente aqui embaixo o que você deseja saber nesse tipo de conteúdo, quais são suas dúvidas, o que você acha que eu deveria comentar em relação a isso, e aí eu trago esse vídeo depois para vocês. Por último, carona com os amigos, né? Ou app de transporte ali compartilhado, como o BlaBlaCar, que acho que deve ser o mais conhecido. Ele pode ser uma alternativa para você quando você precisa se locomover de grandes distâncias, né? Só se lembra de sempre olhar ali as recomendações sobre o motorista, os comentários sobre aquele motorista, né? Para não dar ruim aí sobre a sua viagem. E tenta sempre avisar um amigo, avisar alguém de que você está pegando um transporte com outras pessoas, para manter a sua segurança. Para quem nunca ouviu falar, a Worldpackers é uma plataforma ali, talvez seja a mais famosa inclusive, né? Para quem quer trabalhar como voluntariado. E aí você trabalha em troca de estadia, de alimentação, né? Ela varia de país para país, você encontra ela na maioria dos países, e a maioria das pessoas trabalham em hostel, trabalham em fazendas,
trabalham em escolas de idioma, né? E ali elas ganham um lugar para ficar enquanto elas exercem aquele trabalho. O objetivo da plataforma é fazer com que você colabore com o anfitrião, né, ou seja, o proprietário ali, né, em troca do que você precisa. Mas para quem não sabe, existe uma outra plataforma, né, muito parecida, que se chama Trusted House Sitters, onde o objetivo é conectar você, né, com pessoas que precisam de uma babá para o seu pet. E aí, nesses casos, normalmente você vai ficar na casa de uma família, a família pode estar de férias ou pode estar longe ali do local, né, e normalmente eles precisam de alguém que cuide dos animais enquanto eles estão fora, né, e aí você também ganha um local para ficar. Em alguns momentos você também ganha a alimentação para permanecer naquele local, enquanto você cuida do pet da família. Essas são duas formas muito boas de você economizar, né? De você ter ali a hospedagem em troca do seu voluntariado, e você também acaba praticando muito do idioma, né? Conheci, inclusive, eu tenho um amigo que mora em Portugal, que ele desenvolveu muito o espanhol e o inglês justamente porque ele se voluntariou a trabalhar na recepção do hotel. Para finalizar, algumas outras dicas ali de como planejar os seus gastos. Digamos que eu estou planejando viajar a Paris, né, em março de 2025, tá? Primeira coisa é o voo, eu sempre começo olhando o voo, né, e aí a gente tá falando de um ano à frente, né, como que eu faço essa estimativa? Normalmente eu olho março, né, do ano anterior, então no caso março de 2024, adiciono 20% sobre o valor. Por quê? Muitas coisas influenciam o voo, né? As passagens aéreas elas são influenciadas ali pela inflação, pelo custo do combustível, pelo momento, pela sazonalidade, pelo país. Então, fazer essa estimativa, colocar esse valor a mais, faz com que você não seja surpreendido lá na frente. Se levarmos em consideração, por exemplo, que nos últimos 4 meses houve um aumento de 65% no valor das passagens no Brasil, 20% para março de 2025 é muito otimista. Pode ter a alta do dólar, a inflação pode estar diferente, tem o preço do combustível, como eu comentei, né? E até a data que você compra essa passagem pode influenciar no valor final, né? Nesse caso, normalmente eu compro 45 a 60 dias antes da data que eu quero viajar. Bom, já peguei ali, né, o valor do gasto da passagem de avião, coloquei lá na planilha, que está aqui na descrição para você utilizar também, e isso resultou ali num custo geral de 15 mil, calculando passagem, mais alimentação, mais hospedagem, né? Aí a divisão é simples, você pega esse valor, divide pela quantidade de meses, no caso, março de 2025 dá cerca de 14 meses, e aí você vai ter aí um valor de 1.080 por mês que você precisa economizar para a sua viagem. Eu sei, isso pode ser um valor muito alto para a maioria das pessoas, né? Mas aí você tem 3 alternativas. A primeira delas é você desistir da viagem, que não é a mais indicada. A segunda delas seria você adiar a data da sua viagem. Isso faz com que a quantidade de meses aumente. Por exemplo, março de 2026 você teria ali cerca de 2 anos para se planejar para sua viagem, né? 24 meses aí a mais. E aí você consegue ali dividir esse valor pela quantidade de meses e guardar um valor menor a cada mês até você chegar no seu objetivo. E a outra forma é você arranjar uma renda extra, né? Guardando dinheiro ali para sua viagem, né? Eu, por exemplo, eu tenho o meu trabalho fixo, eu tenho o canal onde eu faço os vídeos, né? Mas eu já fiz freela de design, eu já vendi produtos de beleza, eu já cobrei por mentoria de design, eu já vendi pulseiras, enfim, eu já fiz muita coisa na internet, já tentei ganhar dinheiro de muitas formas. Não pretendo me aprofundar em como conseguir mais dinheiro, esse não é o objetivo dos meus vídeos, né? Mas eu tenho uma última dica que seria: tenha um objetivo, mas não deixe de viver por conta desse seu objetivo, desse seu sonho de viagem, né? Não adianta você ficar comendo pão, ovo durante 2 anos, só para você viajar daqui 2 anos para Paris, sendo que a sua saúde vai ficar totalmente debilitada durante esse período, né? Então, o equilíbrio ali entre o seu objetivo e a sua vida, as coisas que estão acontecendo no agora, é muito importante. Antes de ir, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Essas foram as minhas dicas de como economizar em uma viagem, né? Espero que eu tenha te ajudado ali com alguns truques que eu utilizo, né? E é isso, até a próxima viagem.